Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Joyce Lira e hoje a gente vai fazer uma receita de geleias de frutas vermelhas. Para fazer essa geleia, eu estou utilizando um mix de frutas vermelhas e nesse caso aqui eu estou utilizando as frutas congeladas, mas vocês também podem utilizar frutas frescas. Aqui eu tenho um mix de framboesa, amora, mirtilo, cranberry e morangos. Então, para dar início à nossa receita, eu vou adicionar minhas frutas vermelhas dentro da panela. E em seguida eu vou adicionar também açúcar cristal. Então eu vou primeiro ligar o meu fogo. E vou adicionar o meu açúcar por cima das minhas frutas. Esse açúcar aqui, ele vai fazer com que minhas frutas, elas soltem mais água e também vão fazer com que elas fiquem mais docinhas e suculentas. Então agora eu vou esperar esse açúcar derreter um pouquinho e misturar todo esse preparo. Agora que meu açúcar ele já deu uma diluída, eu vou acrescentar vinho tinto à minha receita. Então aqui eu tenho vinho suave, mas vocês podem testar tanto o vinho suave quanto um vinho seco. Vocês podem também optar por não colocar o vinho, mas o sabor que o vinho agrega dentro dessa receita é incomparável. Mas fica a critério de vocês utilizar ou não. Além do vinho, eu também vou botar mais um ingrediente aromatizante e também de sabor para agregar sabor à nossa geleia, que vai ser baunilha. Então eu vou adicionar à minha geleia uma fava de baunilha. Eu vou tirar todas as sementinhas de dentro da minha fava. Vou misturar na minha geleia. E vou colocar para aromatizar, para continuar dando sabor, mas no final do preparo eu vou retirar. Então agora eu vou deixar a minha geleia aqui cozinhando até que ela chegue no ponto que eu quero. Eu gosto de uma geleia um pouco mais espessa, principalmente quando se trata de bolos, porque dessa forma não corre o risco do meu bolo deslizar. Então eu vou esperar dar o ponto até ela ficar bem grossinha. Mas caso vocês vão fazer alguma sobremesa, algum bolo no pote, vocês podem sim deixar no ponto mais molinho. Aqui a minha geleia, ela já chegou no ponto que eu queria.
que é aquele ponto que quando a gente passa a espátula, ele se separa e depois vai voltando devagarzinho. Porque à medida que essa geleia ela esfriar, ela ainda vai ficando mais espessa. Esse aqui é o caimento dela, para vocês terem uma ideia. Ela já tá bem grossinha, bem espessa. Então agora eu vou retirar meus pedacinhos de baunilha. E agora eu vou reservar a minha geleia. Para reservar, eu sempre utilizo potinhos de vidro, tá? Como esse aqui. E aí é interessante que vocês primeiro lavem com água e sabão esse potinho e depois vocês vão esterilizar ele. Para esterilizar, vocês vão colocar dentro de uma panela, cobrir o potinho de água e aí vocês vão deixar ferver por 10 minutos. Vocês sempre colocam o pote e a tampinha, se for de alumínio, em panelas separadas, e a tampa de alumínio ela não pode ferver. É só deixar aquelas bolinhas pequenas e aí vocês já podem retirar. Se vocês quiserem que essa geleia ela tenha uma durabilidade muito grande, vocês podem fechar esse pote a vácuo. Então vocês vão colocar a geleia dentro do recipiente, vedar e depois vocês vão levar para ferver novamente durante 15 minutos. E dessa forma ela vai fechar a vácuo e vai ter uma durabilidade de pelo menos 6 meses na sua geladeira. Então agora eu vou reservar a minha geleia. A geleia ela reduz bastante. Acaba ficando uma quantidade bem menor do que quando a gente começa. E outra coisa, é um processo muito demorado. Essa quantidade de geleia aqui demorou cerca de 2 horas para ficar pronto. Então é interessante que vocês sempre façam em uma grande quantidade e vocês façam enquanto estão fazendo outros procedimentos, porque a gente não precisa ficar mexendo. É só a gente ir lá de vez em quando dar uma olhadinha, volta, vai fazendo outras coisas e aí a gente não perde tempo e nem tem que ficar só de olho na geleia. Então aqui eu coloquei a minha geleia no meu potinho. Para vedar eu vou precisar dar uma limpada nesse pote. Então aqui a gente já tem a nossa geleia prontinha. Eu espero que vocês testem, que vocês reproduzam, porque realmente é um preparo que agrega muito sabor nos produtos da gente. A gente pode utilizar para rechear bolo, para saborizar chantininho, em diversas sobremesas e muitos preparos. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber mais conteúdos como esse. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e qual o preparo que vocês fizeram utilizando essa geleia. Peço para que vocês compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e também que deixe o seu like para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de receita.